Sabe, às vezes as maiores lições vêm dos lugares mais inesperados. E hoje a gente vai explorar uma ideia bem diferente. O que um monstro de pântano dos quadrinhos pode nos ensinar sobre o propósito da vida? Parece uma pergunta meio maluca, eu sei, mas a história que a gente vai analisar hoje faz uma conexão incrível entre uma criatura de ficção e essa busca tão humana por um significado. Então, bora mergulhar nisso. E a gente começa com esse versículo, que já dá o tom da nossa conversa. Ele fala sobre ter coragem para anunciar a palavra, mesmo sob ameaça. É um tema de convicção, de enfrentar o perigo, que vai fazer todo o sentido na história que a gente vai ver, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos. E aqui está a nossa pergunta principal. É uma ideia que parece não fazer muito sentido de primeira, né? Mas eu garanto, até o final a ligação entre esse monstro e o nosso propósito vai ficar muito mais clara. E quem sabe até mais profunda do que a gente imagina. Bom, para a gente entender tudo, precisamos começar do início, claro. A história começa com um cara chamado Dr. Alec Holland, um cientista genial, trabalhando num projeto super secreto lá isolado nos pântanos da Louisiana. E pensa só no que ele estava criando, uma fórmula biorrestauradora, algo que podia literalmente fazer desertos virarem florestas. É o tipo de coisa que pode salvar o mundo, né? Mas claro, um poder desses também atrai a atenção de gente muito perigosa. E é aí que a tragédia acontece. O laboratório dele é sabotado. Uma bomba explode, ele é coberto pelos próprios produtos químicos e cai, direto no pântano. Nessa mistura de ciência e natureza, algo novo surge. Uma criatura assustadora, o monstro do pântano. O que vem a seguir é uma luta interna gigante. Essa nova criatura acredita que ainda é o Alec Holland e começa uma busca desesperada por uma cura para voltar a ser humano de novo. Imagina só o drama, a dor e a confusão de se ver como um homem preso dentro de um corpo monstruoso. Essa era a realidade dele. Mas a verdade era muito mais chocante e ia virar o mundo dele de cabeça para baixo. E aqui está o ponto de virada de toda a história. Ele descobre que não era o Alec Holland preso num corpo de planta. Na verdade, o Alec Holland, o homem, morreu na explosão. Ele era algo completamente novo. Uma planta que absorveu as memórias e a consciência do Holland e que apenas acreditava ser ele. Pensa só no impacto de uma revelação dessas na sua própria identidade. No momento em que ele aceita essa nova natureza, em vez de lutar contra ela, ele destrava poderes inacreditáveis. Ele não estava mais limitado a um corpo físico. Ele era a consciência do pântano, conectado a toda a vida vegetal do planeta. O propósito dele não era mais voltar a ser quem era, mas sim abraçar plenamente o que ele havia se tornado. E é exatamente aqui que a análise faz a ponte da ficção para a nossa vida real. A crise de identidade do monstro do pântano vira uma metáfora poderosa para uma questão que, uma hora ou outra, todo mundo acaba enfrentando. A ideia principal é essa. Assim como o personagem, muita gente pode viver com uma identidade meio equivocada, agindo com base numa ideia errada sobre a própria natureza e sobre o seu propósito. Às vezes, a gente pode se sentir meio preso num ciclo, sabe? Nascer, crescer, morrer, e fica aquela busca por um significado maior. O argumento da nossa fonte é que talvez, assim como o monstro, a gente esteja enxergando só uma parte da nossa realidade, acreditando ser algo que não somos na totalidade. E para responder essa crise de identidade, a fonte aponta para 3 revelações principais. 3 ideias que oferecem uma perspectiva totalmente nova sobre quem a gente realmente é e por que estamos aqui. A primeira grande revelação é: a nossa existência não é um acidente. Assim como o monstro do pântano descobriu que ele não era um erro da natureza, mas uma nova forma de vida com um papel importante, a ideia aqui é que fomos criados de forma intencional. Não somos um acaso cósmico, mas sim um projeto. Ok, se fomos criados, a gente se pergunta, para quê? E a segunda revelação responde isso de uma forma surpreendentemente simples: para amar. Esse seria o nosso propósito central, a base da nossa verdadeira identidade. Da mesma forma que o monstro do pântano encontrou seu poder ao se conectar com toda a vida vegetal, a sugestão aqui é que o nosso maior potencial é liberado quando a gente se conecta no amor a Deus e aos outros. E a terceira revelação mostra como viver esse propósito na prática. A chave, segundo a fonte, está na ideia de dar fruto. Mas o que isso quer dizer de verdade? Dar fruto, de um jeito bem simples, é passar adiante o que é bom. Se o poder do monstro do pântano era fazer a natureza florescer literalmente, o nosso fruto é fazer o bem florescer na vida das outras pessoas. É pegar o amor, a bondade, o propósito que se encontra e multiplicar isso no mundo. E aqui o paralelo se fecha perfeitamente.
Assim como o monstro do pântano precisou abraçar sua verdadeira identidade de planta para liberar seu poder, a fonte nos desafia a fazer o mesmo com a nossa identidade espiritual. Essa citação do apóstolo Paulo é muito forte. Ela cria um senso de urgência, de importância. Basicamente, ela sugere que o mundo todo está esperando que as pessoas descubram e vivam o seu verdadeiro chamado, a sua verdadeira natureza. E para finalizar, a fonte nos deixa com 3 perguntas poderosas. A primeira é sobre o tempo. E olha a confiança na pergunta. Não é se vai começar, mas quando vai começar. A segunda pergunta foca no lugar, no ambiente. Onde a gente precisa estar? Qual é o nosso pântano pessoal? Aquele lugar único onde o nosso propósito pode, finalmente, começar a crescer e tomar forma. E por último, a pergunta sobre a ação. O que é preciso fazer para chegar lá? Quais são os passos práticos para começar essa jornada? É uma pergunta que não precisa de uma resposta imediata, mas que fica ecoando, convidando a gente a continuar essa busca muito depois que essa análise terminar.